Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebo, solicitando para que eu falasse sobre qual o procedimento usado pela engenharia do áudio para ter um volume final, assim, dentro dos padrões da indústria do áudio, já que em nossas edições sempre nos esbarramos numa final master deficiente nesse aspecto. E como esse canal pertence a você, inscrito, o tema de hoje é sobre como a engenharia do áudio edita o volume final na masterização e outras mídias. Então relaxe, vá lá, faça um lanche e volte preparado para conhecer o mundo do Loudness, ao qual esse módulo hoje vai ser um pouquinho chato, porque é muito teórico, mas nós vamos aprender algo que é de suma importância para a sua master final. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like caso você ache que eu mereça, ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. Então assim começaremos o nosso estudo de hoje com um termo muito usado na engenharia, que é o termo Loudness. O que vem a ser Loudness? Loudness é uma propriedade da percepção do som, ou seja, é uma característica de como o nosso ouvido percebe o som. E este som ele pode ser de uma música, de uma conversação, um efeito sonoro, mas o mais importante é que você entenda que essa percepção se refere ao volume do som, em outras palavras, a intensidade sonora. E para que um som tenha um certo volume vai depender, lógico, de alguns fatores, como do nível, de volume, logicamente, se ele é mais alto, se ele é baixo. Vai depender da frequência daquele som. Tem som que tem a frequência aguda, as partes médias ou agudas, o ouvido humano percebe melhor. Se for a parte mais grave, ouve pior, não ouve com a mesma facilidade dos médios. O conteúdo que foi feito esse som, quer dizer, a peça que foi feita, se é um chimbal, uma caixa, uma voz. E a duração do conteúdo, pode ser lento, pode ser rápido. Então, resumindo, o Loudness é o nível de áudio como as pessoas de fato o ouvem, como seu ouvido realmente ouve. E durante todas essas décadas, a edição do volume final do áudio se baseava na medição apenas de pico. E para isso, logicamente, que usava aqueles medidores de programa de pico, ppm, às vezes referido como leitor de pico, PRM. Então, a grosso modo falando, a coisa até hoje, até uma década atrás, funcionava assim. Como a edição era baseada somente na intensidade dos picos, se usava para controlar, lógico, esse pico, como é usado até hoje, a alta compressão. E assim, por exemplo, no caso de você assistir ali uma TV, o que acontecia ali? O volume era discrepante, ou seja, hora ele estava alto, hora ele estava baixo, não havia um volume padrão, causando assim aquela mudança brusca de volume. Então isso foi sendo observado. E outra coisa que causava também, que pelos picos, você às vezes querendo dominar demais o pico, você levantava a parte central do áudio, onde está realmente a massa sonora, e trazia aquele som achatado, um som reto, o som perdia toda a sua nuance de dinâmica, aquele movimento gostoso que é próprio do áudio. Então assim a engenharia do áudio chegou à conclusão que a melhor maneira de medir o áudio seria não pelos picos, e sim pela percepção do ouvido humano, pois o LUF ignora as frequências baixas e valoriza as médias e alta. Como eu disse, é onde está a voz humana. Nós ouvimos melhor a voz humana, é como o ouvido realmente ouve, que é a região mais sensível para os nossos ouvidos. Então, esse tipo de medição se foca nessa parte, como o ouvido ouve, assim tem um controle realmente do áudio. Então, assim, o que aconteceu? A engenharia começou a usar a medição considerando a forma de como o ouvido ouve, que é através do nível da pressão sonora, a frequência do conteúdo e a duração do som. Lógico que existe uma variante dentro da audição humana, que diz respeito com a idade, que a pessoa ficando mais velha, ela vai ouvindo menos. O sexo também, a pessoa masculina e feminina, a criança, cada um ouve numa certa, e etc. Muitos são esses fatores, o que forçou a engenharia do áudio a estudar esse ponto, criando um processo chamado de WLV, o Wind Listen Variable. Mas nada foi do que uma medição
composição do Low de Ness com avaliação de audição de vários grupos de pessoas para diferentes tipos de material do áudio, em diferentes situações de audição. E se chegou a uma conclusão de um volume geral para todos os tipos de áudio, como para a TV, para o rádio, internet, etc. Então, assim que eles conseguiram chegar a esse contexto do Low de Ness. E é lógico que esse novo cenário foi criado um mecanismo, lógico que tinha que ser criado um mecanismo para medir agora o som em Low de Ness. Então, dentro da indústria existe ferramenta para edição do áudio, existe milhares de ferramentas com essa função de medir o Low de Ness. E como você pode observar, existem duas vertentes para a medição do som. Uma é através de picos e outra através da percepção do ouvido humano, onde a grandeza para a medição de pico tem o nome de decibel e do Low de Ness de Lu, L-U. E cabe aqui fazer um adendo sobre a intensidade dos picos. Essa medição ela ainda é usada no processo da masterização e da mixagem, porque nós temos que ter um controle desses picos, né, da intensidade entre os elementos de uma mix, pois os picos, apesar de eles serem assim momentâneos, né, ali instantâneo, eles desequilibram a mix como um todo. E essa é a razão que a gente usamos tanto o compressor ali na nossa mixagem. Para quê? Para controlar essa vertente de picos. Então você tem agora duas formas de fazer a coisa. Primeiro você tem que preocupar com o pico para assentar cada peça ali dentro da mix para que ela fique homogênea, né? Para que você tenha um controle dela, senão os picos acabam atrapalhando. E a outra através da percepção do ouvido humano. E uma forma fácil de entender essa relação, então, dessas duas grandezas, que é o decibel e o Lu, é o seguinte. O nível de relação entre eles é um Lu representa 1 decibel. Simples assim. E para um processo perfeito, lógico que outras metodologias de medição foi criada para um melhor controle de saída final desse som. Assim eu vou explicar cada grandeza que existe dentro do Low de Ness para que no final, na prática, a gente entenda isso melhor. Então, entre as grandezas ou medida usada na medição do Low de Ness, como eu disse anteriormente, temos o Lu, palavra Lu, onde esta medição ela tem a propriedade ou tem a função de medir a distância entre os sons mais altos e os mais suaves dentro de um som ou sons. Em outras palavras, ele mede a diferença entre dois pontos. Por exemplo, você tem uma música aqui tocando, né? Tá aqui, ó. Tem duas músicas, tem essa e tem essa, 2 pontos. Então, ele vai dar aqui, por exemplo, essa daqui tem menos 23 lufs. E essa aqui tem menos 18 lufs. Então, se você diminuir aqui, a diferença entre as duas é de quê? É de 5 lu, não é isso? Essa é a diferença entre as duas. Ou seja, para mim acertar, eu tinha que aumentar essa aqui em 5 lu, para que ela ficasse no mesmo volume. Então, existe esse termo. Vamos seguindo. Vê que eu usei aqui dois termos, Lu e Luf. Então, o Lu, eu disse que é a diferença, né? Aqui você teria que aumentar em 5 Lu para chegar a essa grandeza aqui e os dois ficassem com os mesmos valores. E aqui eu botei o termo Luf, que quer dizer o quê? Low de Ness Unidel Full Scale, que é a medida que mede o quê? Essa medição do início ao fim, é a medida absoluta. Então ele mediu tudo e viu que chegou a menos 23 Luf. Mediu tudo isso aqui do início ao fim e viu que chegou a menos 18 Luf. Então é a medida, o Luf aqui é a medida dessa grandeza, de ponta a ponta, de qualquer som. Outro termo usado é o LR. O LR nada mais é do que Low de Ness Range, que ele mede o seguinte, aqui você tem um áudio, você tem que saber também o que? Essas variações dentro do próprio áudio. Aqui eu falei que é de ponta a ponta, então ele te deu a diferença aqui de tudo. Aqui não, ele está dando dentro do próprio áudio. Esse range é o que? É a diferença que existe entre os sons mais altos naquele áudio e os mais baixos. Essa intensidade dessa distância, ele mede a distância entre o som. Vamos botar assim, sem lembrar de grandeza nenhuma. Se aqui fosse 2, aqui está 5. Então ele mede isso, essa diferença entre esses dois momentos do áudio. Quando ele está mais baixo, quando ele está mais alto, abaixa de novo e aumenta. E ele vai fazendo o somatório. E no final, ele dá como aqui no Luf, uma grandeza geral de quanto está a variação ali dentro daquele áudio, de momentos mais altos e momentos mais baixos. Que é um ponto até importante que nós vamos ver um dia sobre isso aqui na produção musical, que isso aqui ajuda muito. Então você tem, por exemplo, vamos botar aqui em fórmula real. Aqui você tem 6 Lu. E segundo a engenharia do áudio, o intervalo de intensidade entre 6 Lu a 12 Lu mostra que essa faixa tem diferenças consideráveis de volume em várias seções. Eles falam isso, entre 6 a 12. Eu vou falar isso aqui. Eu vou botar aqui na sua tela uma tabela básica. E você nota aqui que temos
ritmos. E dentro do ritmo deu um loudness enhance. O que isso aqui representa? Representa que, para que a música tenha um movimento, nós vamos fazer um módulo só sobre isso um dia, que isso é importante. É necessário para essa música, comercialmente, ela ter esse movimento dentro do movimento da música, ou seja, entre introdução, estrofe, refrão, que tem aquele momento mais alto que é o refrão, que explode ele, pá! Tem aquele momento da estrofe que ele cai, né, a um nível, mas que esse movimento da música tenha no final de tudo, no rock, por exemplo, 5,6 lua, nessa base, é uma base. O pop tem a 6,4. Você tem, por exemplo, aqui um eletrônico, que é mais pesado, entre 7,2 lua. Então, existe essa tabela que eles criaram para que você tenha ali uma base. É usada ali para que o engenheiro do áudio faça a coisa e tenha isso. E um dia eu vou explicar como você fazer isso aqui de forma lá, caso vocês queiram, é lógico. Voltando, o loudness range mede, como eu disse, a distância entre os sons mais suaves e os mais altos aí dentro daquele intervalo. Agora que já entendemos essa parte de medida, né, dessas unidades, vamos então ver o funcionamento na prática. E para isso, logicamente, eu vou ter que utilizar uma DAW. Essa DAW não vai importar o nome, pois todos os procedimentos e processos que eu vou usar nessa DAW vai ter a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, Cubase, Nuendo, Studio One, Sonar, Pro Tools e etc. Assim sendo, já estou com esse projeto aberto, com ele e nós vamos pautear o estudo de hoje. Embora antes eu vou explicar uma coisa aqui também que é de máxima importância para que você tenha o verdadeiro êxito do loudness final, ou seja, eu mostrarei o pensamento da engenharia do áudio nesse assunto. Então vamos voltar lá para o desenho. Você tem aqui o seu áudio e você fez a medição desse áudio, logicamente, para fazer a masterização e viu que no final a medição deu menos 12 lufs. Essa foi a medição desse áudio de ponta a ponta. O valor full escala, né? O valor absoluto. E você está fazendo para o Spotify, né? Para uma mídia. E você precisaria de quanto? De menos 14 lufs. Lá, eles pedem que o áudio lá chega com essa dinâmica, com esse nível de volume de 14 lufs. E o teu áudio tem menos 12. Vamos até quebrar aqui para ficar bacana. 12,3 para ficar uma conta mais difícil. E você tem que chegar a 14. Então, se você for fazer a conta aqui, seria esses 12,3 menos 14, o que chegaria à razão de 1,7, não é isso? Chegaria o valor de 1,7. Então, nesse caso, lá no limiter, eu teria que aumentar o limiter nesse valor de 1,7. Vamos supor agora que você está com aqui, esse final tenha dado, para a gente entender bem, menos 20, vamos botar assim quebrado, 0,1 luf. Então aqui embaixo você tem um áudio que está com menos 20,1 luf. Você, logicamente, para chegar lá aos 14, teria que aumentar esse ganho em 6, olha só a diferença, 6, aqui é que está o grande problema, 6,1 para chegar aos 14. Se você chegasse e aumentasse através do limiter final, que ele é que dá o ganho lá, o que aconteceria? Você começaria a achatar esse áudio, a comprimir demais esse áudio, a quebrar a dinâmica desse áudio. Então, a razão que eles fazem é o seguinte, então o que eles fazem? Antes do limiter final lá da cadeia para aumentar o áudio, ele bota um plugin qualquer que ele esteja usando aqui na cadeia, por exemplo, um EQ. E no EQ tem sempre aquele ganho de saída. Você, em vez de aumentar no limiter, você aumentaria esse 6,1 aonde? Na própria ferramenta, pode ser um EQ, um compressor, e você ali na ferramenta aumentaria esse valor, porque a distância está muito longe. Por isso que se tu deixar o limite fazer isso, vai começar já a fazer o quê? Aquilo que fazia antigamente, massacrar o áudio. Então você aumenta esse valor, vai aumentando ele dentro das cadeias dos próprios plugins, das próprias ferramentas. Então, entendido isso, eu vou passar para frente, eu vou apagar aqui isso aqui. Vamos usar a caneta aqui e vamos passar para um outro processo que eu quero explicar aqui. Deixa eu aumentar o tamanho do pincel. Pronto. Uma outra preocupação da engenharia do áudio diz respeito à intensidade da música. Por quê? Como nós sabemos, é através da intensidade que nós criamos a tensão da música. Você veja ali a orquestra, existe aquela tensão daquele crescente, né? Aquele pá, depois ela cai. Esse crescente, essa tensão é que faz com que o ouvinte fique preso. O cérebro gosta de movimento. Nós vamos falar disso num módulo especial, porque aqui eu estou falando da função que eu disse lá do loudness ranger.
o LR. Esse Low Dines Enhancer, como dito anteriormente, ele tem a missão de informar a medida da estática de variação de volume numa faixa musical. Essa variação, se ela tá aqui mais alta, aí tal. Então tem que existir isso. Aqui é a intro da música, aqui é o refrão da música. Então aqui no refrão, lógico que ela tem que explodir. Aqui vai depender da produção, ela pode começar calma, depois de ir crescendo, ela pode começar explodindo. Dentro da produção, é igual a conta, não importa se é 4 mais 2 ou se é 2 mais 4. O resultado é o mesmo, não importa se esse aqui vem mais alto e depois esse aqui vem mais baixo, não importa essa variação. Mas tem que existir esse crescento dentro da música, essa tensão no volume. Então, nesse ponto, entra duas vertentes numéricas que se refere o volume das variações da faixa. Ela não pode ser semelhante ou igual, ela não pode, senão, se a faixa está igual, ela está aqui, ó. Não é isso? Porque senão você vai ter uma música reta, o que seria horrível. Então, de partida, tem que vestir de 5, ponto de partida, de 5 a 8 Lu de variação dentro da música. Então, aqui nessa coisa reta, aqui vai ter que, né, ter essa variação aqui abaixa um pouquinho, aumenta, no refrão, estrofe, entra e vai. Tem que ter essa variação para que a música não fique estática em volume. Eu de novo vou colocar que existe uma tabela, essa daí, ó, que eles têm como uma base. E como você deve ter percebido, procure ajustar o Low Dines Enhancer acima de 5 Lu para que a sua música tenha movimento. E no caso a música aconteça de chegar lá no final, na masterização, dessa forma reta, você, logicamente, você viu que é o que vai fazer aqui? Automação. Tu vai pegar o quê? Aqui é a parte do refrão. Então você vai fazer a automação de volume aqui, aumentando um pouco o volume dessa área, abaixando um pouco da área da estrofe, através da automação. Nós vamos fazer um módulo à parte sobre isso, sobre a forma eficaz da gente criar essa intensidade entre o refrão, a estrofe e etc. E finalmente nós temos os picos. Mas os picos morreram? Não morreu, eles continuam também agora auxiliando nessa medição do Low Dines. E por isso que os medidores veem um tal do True Peaks. Os famosos True Peaks. Os picos máximos tem que ser limitado no máximo de -3. Aqui, ó, os picos da música aqui. Por quê? Para sentar, você tem que dominar esses picos em, no máximo, -3 dB. Lá na ferramenta vai ter essa termologia de True Peaks, você lá tem que dominar em -3. E lógico que esses motivos, né, de True Peaks e de Low Dines final vai depender do motivo da masterização, o alvo da masterização, ou seja, se é para o YouTube vai ter um valor 13, né? Se for para o Spotify 14, se for para o CD 10 ou 9, para a TV vai 23. Então na internet existe várias listas com esses valores, dos valores que é usado no YouTube, no Spotify, aonde for que for colocado aquele áudio, lá existe tabelas com os valores padronizados. Então, para finalizar esse estudo de hoje, que já está longo demais, vamos voltar finalmente para a DAW e lá nós vamos ver sobre a função de um VST com a função de analisar e medir e controlar esses picos. Então, aqui no canal já tem um módulo falando sobre a ferramenta que faz esse processo da Wave, WLM. Mas o que eu quero ressaltar é que a intenção aqui é de apenas mostrar as principais medidas utilizadas pelas ferramentas de um modo geral. Mas se alguém se interessar, uma ferramenta muito boa que eu aprovo é essa da Wave, a WLM. Então, existe muitas empresas hoje que disponibilizam na internet, você faz uma procura, ferramentas para essa função grátis, né, de controlar o Low Dines. E para que você possa ter uma base do uso desses analisadores, eu vou usar um, por exemplo, aqui, vamos pegar uma aqui, deixa eu ver, analisadores. Vamos pegar esse site aqui que é da empresa EasyTop, que já temos ali o da Wave. Então vamos pegar essa criança aqui. Vou fechar aqui essa janela que não importa, vou fechar aqui também isso aqui, vou trazer ela aqui para o centro e nós temos aqui algumas medições de nível. Temos aqui. Essa ferramenta é bem completa, ela vem com outras coisas, mas o que importa aqui é essa parte de Low Dines. E deixo um aviso que eu não mostrarei a funcionalidade geral dessa ferramenta, e sim das partes das grandezas comum a todos os analisadores. Mas caso você deseje um estudo sobre essa ferramenta, deixe aí no comentário aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer em trazer o tema para você. Porque esse VST ele é muito mais do que um analisador de Low Dines. Ele é fantástico e eu vou apenas destacar aqui a parte que nos interessa, que é essa aqui, né? Então nós vamos destacar essa parte que nos interessa, que é do Low Dines. Como eu disse, existem outras partes, historiograma, espectro, existem muitas outras coisas aqui ó, dentro dela que eu não vou me ater,
Vou me ater, como eu falei, ao Load Ness. Lembrando que toda análise de áudio deverá ser de ponta a ponta daquele áudio, né? Aqui eu vou fazer de pequenos trechos só para que você possa entender a coisa, mas o normal, o certo, o correto é de ponta a ponta. Então aqui você vai tocar o áudio lá, vou tocar com um pedaço desse, né? E existe essa leitura que ele está dando. E o que ele está dizendo aqui com choque térmico? Vamos lá. O choque térmico traduz as médias de Load Ness num período de intervalo de a vários pequenos segundos. Então ele vai nas fatias do tempo e vai mostrando ali naquele momento, né, que você está ouvindo ali, ó. Essa variação de intensidade naquele ali, ao vivo. Vamos botar assim. Do lado, nós temos aqui o momentâneo, que faz uma medição mais aprofundada. Ele já demora 400 milissegundos de áudio que ele lê, para depois dar a medição. Vê que aqui demora mais, é um tempo maior, olha bem. Enquanto aqui fica se mexendo o tempo todo ao vivo, aqui não, ele faz um somatório de uma grande parte, de 400 milissegundos, e dá aqui. E aqui no centro nós temos o Load Ness integrado, que é o quê? Ele é o espertinho lá que traduz o áudio por completo, é a leitura final, a leitura de ponta a ponta, que se fosse feito, até a parte que ele fez, ele chegou a esse acordo, quanto tal em LUF, esse áudio, ele calcula a média do áudio por inteiro. Ele que nos traduz o final da sua Load Ness enquanto está, porque ele faz uma análise de tudo, do mais baixo ao mais alto, faz ali uma média, e a média ele dá aqui para você. Nós temos aqui embaixo o LRA, que mede a faixa de intensidade do material de origem ao longo de todo o cálculo de intensidade. Ou seja, aqui é a parte de intensidade que eu falei lá, que também é considerado de Load Ness Range, ou seja, a variação dessa música aqui está em 9.4 Lu, lá de intensidade entre os pontos mais altos e os pontos mais baixos. Então, ele deu essa intensidade durante todo o período. Então, aqui no caso, que a balada tá 9.4, teria que ir lá na tabela, via tá caindo dentro, tá, ô glória, muito bom, e estaria pronta. Então agora era só fazer o Load Ness final. E lógico que aqui do lado nós temos os true peaks, como eu falei, os picos também, ele tem que ser reduzido durante o período. E é medido, logicamente, que se é picos, é em dB. Então os meus dBs aqui estão em menos 8.5 dB de pico, que você no seu limitador vai reduzir esses picos lá, como eu falei, em pico máximo de menos 3. Ou seja, está vendo aqui uma explosão de pico. E aqui embaixo estão os níveis em RMS, como em todos os antigos, para aqueles que gostam de, ó. Certo? Que não importa muito. O que importa para nós aqui não é essa parte, e sim essa. Eu vou explicar lá na frente, um dia desse, sobre historiograma, que isso também é muito importante, isso aqui, que ele faz a leitura e vai dizendo aqui, ó, enquanto está a subida lá do LR, podemos dizer assim, isso aqui é muito bom para o RR, a gente saber como é que está o movimento da música. Mas não é assunto para hoje. Bom, creio que esse assunto aqui já está longo, as pessoas reclamam que o assunto aqui é muito longo, ainda mais que é chato, que fala, é só falando, né, demonstrando, não tem muita prática. Eu termino por aqui, meu irmão e minha irmã do áudio, desejando a você voto de excelentes estudos, excelentes produção. Lhe espero aqui para o próximo Modo Querendo Deus. Deixe o seu like caso você ache que esse estudo lhe foi útil, caso você ache que eu mereça. Um forte abraço, meu irmão e minha irmã do áudio, e espero aqui para o próximo Modo Querendo Deus.